E esquece o clichê do nerd que vira herói só porque tira nota boa. Aqui, o cérebro não só pensa, ele arrebenta. Hoje a gente vai falar sobre Classe dos Heróis Fracos. O dorama sul-coreano que não romantiza o bullying, não te dá tempo de respirar e ainda esfrega na sua cara que sim, inteligência pode ser tão letal quanto um soco bem dado. E o mais importante, te deixa revoltado, comovido e querendo sair no tapa com o sistema inteiro. 왼쪽 셋, 오른쪽 둘, 기선 제압을 해야 한다. Classe dos Heróis Fracos está na Netflix com 8 episódios que você vai consumir num piscar de olhos. Ou melhor, sem nem piscar um olho de tão bom e tenso que é isso aqui. A série é baseada no webtoon Weak Hero, sucesso desde 2018, e estreou como filme convidado no Festival de Cinema de Busan. E os diretores buscaram jovens talentos que são a nova geração do cinema coreano. E deu super certo, viu? Porque cada um aqui caiu como uma luva no seu papel. Eu acreditei em cada um deles. Criei laços com esses personagens, seja de amor, de dó ou de ódio mesmo. Si-yoon parece aquele típico aluno nota 10. Um olhar triste, introspectivo e zero amigos. Mas calma aí, não subestime esse menino não. Ele não é frágil, ele é uma bomba relógio de cálculo mental, leitura do ambiente e muita, mas muita raiva guardada. E quando os valentões decidem que ele é o alvo da vez, ele responde com estratégia. É sério, gente. Tem cena que parece saída de um manual tático de guerra. E foi a cena inicial dele explodido com um colega de classe valentão que me deixou sem respirar por alguns segundos. Tamanha violência. E eu precisava entender onde isso ia dar e continuei assistindo. Porque o menino, no auge da irritação, ele avisou várias vezes pro agressor dele. Para com isso, me deixe em paz, eu só quero estudar. Então foi tipo, eu avisei. E apesar da cena ser super violenta, você também repete, ele avisou. E com o aumento das ameaças, ele recebe o apoio de outro aluno, Suho, o lutador mais forte da classe. E também chega o Byung-seok, o filho de um influente deputado, logo já estigmatizado pelos amiguinhos da classe. Juntos, os três formam uma amizade sólida enquanto enfrentam os desafios de um ambiente escolar permeado pela violência. E essa trinca improvável vira uma irmandade, daquelas que a gente torce com o coração. Mas como tudo que é bom e sincero nesse mundo cruel, vai dar errado. E você vai ver tudo isso desmoronar bem na sua frente. Não tem moleza aqui. O drama pega pesado, a violência não é estilizadinha não tem filtro estético, é soco na boca, chute nas costelas, cabeça no chão, é de tirar o fôlego. A série começa com temas já conhecidos nos dramas escolares coreanos. O bullying, a pressão por boas notas e o sonho de entrar na Universidade de Seul. Mas o diferencial aqui está na forma como esses assuntos são tratados, com realismo e profundidade emocional. O protagonista, o Si-yoon, parece inicialmente um aluno solitário e fechado que evita qualquer tipo de envolvimento. Marcas deixadas pelo divórcio dos pais e pelas cobranças constantes sobre seu futuro. Isso tudo fez ele se afastar das pessoas. Mas tudo vai mudar quando ele conhece o Suho e aos poucos a amizade entre eles transforma Si-yoon e o ajuda a enxergar o mundo com outros olhos. A série combina cenas de ação intensas e violência explícitas com Si-yoon usando sua inteligência e Suho sua força com momentos emocionais e também comoventes. A amizade entre os dois se torna o centro da história, mostrando como mesmo em meio à dor e violência, é possível encontrar consolo e conexão verdadeira. E vemos como Byung-seok não conseguiu quebrar o ciclo de violência que ele sofria em casa. Mesmo estando com os amigos que o acolheram, transforma isso em um novo ciclo, que destruiu sua vida e a vida desses amigos. E a série também levanta reflexões importantes sobre a violência nas escolas da Coreia do Sul. Embora muitos acreditem que o bullying no país não seja tão grave quanto mostrado na TV, a série se apoia em relatos reais e mostra como a impunidade de agressores menores de idade pode alimentar esse ciclo. E ela também vai além, ao mostrar como muitos valentões são, na verdade, vítimas de famílias abusivas e de uma sociedade que cobra respeito, mas não oferece acolhimento. No fim, o dorama emociona porque nos faz sentir tudo junto com os personagens. A raiva, a dor, a esperança e um desejo profundo de que, apesar de tudo, a história acabe bem. E ao longo dos episódios, vamos acompanhar o mundo desses jovens, dentro e fora da escola, com gangues, drogas, problemas familiares e, claro,
Quem apanha nunca deixa barato. E é toda essa história de revanche que vai dar ruim na vida desses três amigos. E o que te destrói de verdade nessa série é ver algo tão puro ser contaminado. A amizade entre os três meninos é real. Você sente, você torce. E aí, tudo vira ruína. O final de Classe dos Heróis Fracos é trágico, intenso e cheio de camadas emocionais. A série termina com Si-Yoon enfrentando uma dura realidade. O seu melhor amigo, So-Ho, está em coma, depois de ser brutalmente agredido por Byung-Seok. E na cena mais forte do desfecho, Si-Yoon pergunta a ele, por que você fez isso? Mas Byung-Seok não sabe responder, porque ele foi consumido pela dor, pela inveja e pela influência destrutiva de seu pai adotivo. Um político que nunca o viu como filho de verdade. Byung-Seok foi criado na violência, usado como ferramenta de imagem pública e acabou reproduzindo o mesmo ódio que recebeu em casa. Para Si-Yoon, So-Ho e Byung-Seok, eles representavam sua primeira experiência como amizade verdadeira. E por isso, ver tudo isso se desfazer dessa forma foi um golpe profundo. E mesmo assim, no dia da prova final, quando Byung-Seok implora para apanhar, Si-Yoon recusa. O roteiro não apela pro óbvio. Ele entende que o ciclo de violência não termina com mais violência. E por mais que ele quisesse se vingar, ele sabia que isso não traria So-Ho de volta. É pesado, é poético e é um tapa na cara de quem esperava uma catarse simples. A série termina com Si-Yoon visitando So-Ho no hospital e imaginando uma conversa com ele, pedindo desculpas por não estar ao seu lado quando tudo desmoronou. E há uma esperança de que, caso ele sobreviva, So-Ho possa voltar na próxima temporada. Mas sua recuperação não será só física. Fica aquela pergunta, ele ainda vai ser o mesmo? E no final, gente, Si-Yoon vai para outra escola, novo uniforme, novo ambiente e bullying de novo. Porque esse é o ponto, o problema não é o colégio A ou B, é o sistema, é a sociedade, é essa máquina moendo adolescentes até não sobrar nada. E nos pós-créditos, haha, meu caro, temos uma deixa sinistra. Uma tal de associação parece estar por trás de algo muito maior. Ou seja, o verdadeiro inferno tá só começando. Classe dos Heróis Fracos não é só sobre violência escolar, é sobre como a gente vira o que o mundo nos empurra a ser. E às vezes, mesmo quando você tenta fazer o certo, o mundo responde com mais porrada. Fala de bullying, mas também fala de abandono familiar, de meritocracia tóxica e de como a raiva vira herança maldita quando ela não é curada. A série mostra que os vilões de hoje podem ter sido vítimas ontem, mas a dor não justifica mais dor, e a cura é algo muito mais complexo do que a gente pensa. As marcas ficam na pele e na alma. E agora, várias questões estão prontas para a nova temporada na minha cabeça. Será que So-Ho vai acordar? Será que Byung-Seok vai pagar pelos seus erros? E Si-Yoon vai sobreviver ao próximo round? Porque se tem uma coisa que essa série nos ensinou é: não subestime os fracos. Eles só não começaram a lutar ainda. E a segunda temporada estreia agora, dia 25. E se for tão brutal quanto a primeira, prepara o psicológico. Se você ainda não viu, corre lá. E se já viu, me conta aqui qual cena mais te destruiu por dentro. E claro que falando de bullying, não posso deixar de te indicar a série mais intensa e de maior sucesso do momento na Netflix, A Adolescência.